Tá gravando? Ok, então, boa tarde, né, a todas e a todos. Seguindo aqui a programação do Círculo de Leituras em Filosofia, Política, História e Economia, né, hoje a gente tem a palestra intitulada A Questão Nordestina, uma abordagem gramsciana, e a palestrante de hoje é Vila Vanderlei, possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela UFPB, e que concluiu em 2012, né, e mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, também pela UFPB, né, com a dissertação A Questão Nordestina, Estado, Região e Futebol. Évila vai ter 40 a 50 minutos de fala, né, as perguntas que vierem ao longo da apresentação vocês podem colocar no chat, que eu vou anotando tudo direitinho. E quando a Évila terminar a apresentação, se alguém quiser se inscrever para para acrescentar alguma coisa, fazer uma pergunta, eu também vou estar anotando, tá certo? Ótima sessão a todas e a todos, e agora eu passo a palavra para a Évila. Obrigada, Augusto. Obrigada a todas e todos que estão aqui. Então, gente, só explicando que eu acabei esquecendo de colocar a pausa, né? Tive ontem um dia bem maluco, assim, uma crise de ansiedade, então aproveitando o Setembro Amarelo e falando para todo mundo se cuidar. E aí eu, nessa confusão, acabei esquecendo de colocar, mas aí eu vou colocar a pausa depois do ponto 3, porque fica certinho. Eu, apesar de ter pedido a Luciana para enviar esses dois textos, né, que dá um panorama da questão meridional e da questão nordestina, porque a questão nordestina é uma tentativa, né, uma tentativa, e espero que algo feito com sucesso, uma tradução da questão meridional. E aí, uma coisa que eu acho extremamente importante para a gente que estuda Gramsci é mostrar o quanto a questão meridional ela é um ponto fundamental para o Gramsci. É algo que eu já havia percebido na minha pesquisa, mas aí, por causa da Lu, eu fiz uma resenha de um livro recente, que é, não sei, deixa eu ver se vai dar para ver, mas é esse aqui do Fresso, que é Antônio Gramsci, Homem Filósofo. E nesse livro, que é uma biografia intelectual do Gramsci, dá para perceber ainda mais o que eu já, assim, tipo, eu percebia já isso de uma forma muito forte, mas agora, depois de ter lido esse livro, é que eu vi o quanto a questão meridional é muito central para o Gramsci. E aí, para poder situar o quanto a questão meridional é fundamental para o Gramsci, eu fiz um pequeno cronograma, assim, cronograma não, fiz uma cronologia de por que o Gramsci pensa tanto na questão meridional. E aí, para entender isso, tem que entender o Gramsci, né? E aí eu coloquei, né? Isso tá no roteiro, ele nasce, né, em 1891 numa cidade chamada Alice, que é na província de Cagliari, na ilha da Sardenha, que é a parte mais pobre e subdesenvolvida da Itália. E aí, quando é em 1898, o pai do Gramsci é preso, e aí a mãe dele se transfere com os 7 filhos para Ghilarza, que é de onde a mãe dele nasceu, onde a família da família materna, de onde é a família materna. E aí Gramsci vai morar nessa cidade, e quando ele vai cursar o ensino médio, digamos, né, ele vai para a capital da Sardenha, e lá ele se aproxima do socialismo, graças ao irmão dele. E aí, em 1911, ele vai para Turim. Ele ganha uma bolsa de estudos, vai cursar filologia moderna na Faculdade de Filosofia e Letras na Universidade de Turim. E aí ele começa quando ele começa a sua militância mais ativa. E é interessante porque nesse momento assim, o Gramsci ele vai como é que eu posso falar? O Gramsci ele vai unindo a sua preocupação recorrente com a questão da população sarda, que ele depois vai ampliar para a população meridional, ao mesmo tempo em que ele está estudando e compreendendo como é que funciona as questões materiais que levam
aquela população à extrema miséria, entre outros problemas. Deixa eu só colocar aqui meu computador para carregar, que eu esqueci. Aí, para poder situar melhor todo mundo, eu também coloquei alguns termos que a gente acaba usando para localizar, né? Já que a questão meridional ela também é uma questão territorial. Então, eu coloquei aí como é que a gente define como a Itália do Norte ou setentrional, que é a parte mais rica e industrializada da Itália. Ela fica, como diz, na parte mais norte, né? Itália, ela é dividida em 5 regiões, mas a gente trata mais dessa parte, a parte norte como setentrional e a parte meridional, que é a parte sul, e as ilhas, né? A Itália insular, e que é uma região mais pobre e subdesenvolvida. E a região meridional também é chamada de mezzogiorno, né? Que é literalmente meio-dia. E aí, para fins sociais, políticos, econômicos, essa parte meridional da Itália. Então, como eu falei, a extrema pobreza da população da Sardenha, ele vai chamar a atenção do Gramsci desde muito cedo. Então, assim, você tem uma área muito voltada para a questão do pastoreio, e aí com a industrialização, principalmente do norte, a indústria de laticínios, essa parte vai ficar ainda mais pobre. E aí, para Gramsci, nos primeiros momentos, ele vai ficar refletindo muito sobre a questão sarda. E aí, por causa de uma experiência direta, ele vê essa miséria, ele vê a marginalização social daquela população. E eu trouxe até uma citação do Fresno, né? Eu não tinha como colocar como material, porque ele não está falando basicamente da questão meridional, ele está disperso no livro, na trajetória do Gramsci, os momentos em que isso é mais forte para ele. Então, não dava para eu dizer assim, não, vamos pegar esse capítulo aqui da biografia do Gramsci. Mas tem um trecho que eu achei muito importante, que está no roteiro que eu coloquei, está na página 23, que é quando o Fresno afirma que entre Gramsci e o grupo subalterno se desenvolveu uma relação orgânica de afinidade, não uma mera relação de representação intelectual. E isso, em grande parte, se deveu ao pano de fundo social e cultural, ao conhecimento pessoal das injustiças a que eram condenadas as massas de sem vozes de sua terra. Então, assim, a gente tem a trajetória do Gramsci pela Sardenha, de sair de uma parte mais de uma comuna menor para ir para a capital, em que você tem uma efervescência cultural e política maior, em que ele se aproxima do socialismo. Depois ele vai para Turim, que Gramsci chama de a Petrogrado italiana, por ser, naquele momento, a cidade mais industrializada da Itália, e você tem uma melhor, não melhor formação, mas uma maior organização dos operários naquele momento. Então, assim, toda essa trajetória política vai fazer com que Gramsci analise a relação de diferença entre o Sul e o Norte e perceba que, mais do que só uma questão econômica, havia também uma questão política e social que fazia com que camponeses do Sul e operários do Norte, além de tudo, tivesse um certo conflito entre eles. Eles não conseguiam se unir enquanto classe, porque se construiu uma ideia de que se o Sul era subdesenvolvido, se o Sul era atrasado, a culpa era dos próprios meridionais. E aí, para poder entrar na questão meridional, eu separei uns escritos do Gramsci pré-carcerários que ele está falando, ele está mostrando a sua preocupação com relação ao Sul e às ilhas, né? Então, em 1916, no jornal Il Grido del Popolo, né? Desculpa meu italiano, não é muito bom, tem um artigo chamado Sul e a Guerra, e aí ele vai começar a debater de uma forma mais concreta os problemas do Sul, né? E ele vai dizer
que a unificação das regiões italianas sobre um mesmo regime centralizador teria trazido consequências desastrosas para o Mezzogiorno. Por que ele está falando isso? Acho que, como Lu já falou bastante de revolução passiva, e é bom vir depois de uma galera que já foi dando esse panorama da Itália, porque acho que todo mundo lembra, né? A Itália tinha diferentes reinos, e aí você tem a Revolução Burguesa que unifica, mas é uma revolução feita pelo alto. E essa revolução pelo alto, ela vai privilegiar o norte e ela vai ser desastrosa para o sul e para as ilhas. E aí o Gramsci está debatendo isso desde o começo. Quando ainda em 1916, no jornal já o Avante, num artigo chamado Clericais e Agrários, ele vai falar sobre um monopólio criado pela Primeira Guerra que vai inflacionar o preço de alguns produtos como o trigo, e através de uma política do governo para favorecer as camadas agrárias. Então, assim, em muitos aspectos, você tinha um favorecimento maior dos industriais no norte, mas você também tinha um favorecimento ao bloco agrário da parte meridional da Itália. Enquanto isso, o povo vivia uma miséria extrema. Aí, em 1920, ele vai escrever já no Lord Nino, um artigo chamado... Na verdade, ele vai escrever 2 artigos com o mesmo título, chamado Operários e Camponeses. E aí, nesse artigo, né, um em agosto de 19 e outro em janeiro de 20, ele vai falar que os operários fabris e os camponeses pobres são as 2 energias da Revolução proletariada. Porque ele defendia que a produção industrial ela fosse controlada pelos operários organizados, assim como as empresas agrícolas e fazendas modernas elas fossem comandadas pelos operários agrícolas. E aí ele defendia uma solidariedade entre os 2 grupos de trabalhadores da Itália, porque havia, de fato, uma rivalidade. Enquanto os camponeses do Sul, os trabalhadores agrícolas do Sul, eles acreditavam de alguma forma que os operários do Norte tinham um certo privilégio, porque havia mais riqueza no Norte, os operários do Norte já achavam que os camponeses eram inferiores biologicamente, que eles eram incapazes de saírem daquela subalternidade. E aí, por último, eu trago o jornal La Unità, que ele é fundado pelo próprio Gramsci, né, quando ele assume a direção do Partido Comunista Italiano em 23, e aí ele publica no jornal um informe do Congresso do Partido Comunista Italiano, as teses de Lyon, que foi uma reunião que aconteceu em 23, tá um errinho aí, é em 23, não é 26, não. E aí que ele vai mostrar, né, naquele momento o partido tá dando uma guinada, porque é muito interessante, né, esse livro do Fresco que eu li, ele deu uma certa esclarecida em muitos pontos que eu tinha certas dúvidas. E aí, entre elas, é que o Gramsci ele não funda o Partido Comunista Italiano, quem funda é o Amadeo Bordiga, e ele seguiu uma linha mais determinista, e com a aproximação do Gramsci a Lenin, o Gramsci ele mora um tempo em Moscou, e quando ele volta, depois de 1 ano e meio, ele começa a dirigir o partido. E uma das coisas que ele defende é uma união entre camponeses e operários, tanto que o nome do jornal, a ideia dele é de La Unità, a unidade, que é a unidade entre esses 2 trabalhadores. Ele está olhando muito para a questão dos trabalhadores agrários na Itália. E aí ele vai definir algumas diretrizes, né, para tentar resolver esse problema da questão agrária na Itália. E aí, até eu coloco no quadrinho, que eu acho extremamente importante, que é pensar que ao longo de uma década, né, de 1916 até 1926, né, através de escritos, mais diretos ou não, o Gramsci ele vai maturando
os problemas da questão meridional, e isso vai culminar na escrita do principal texto dele até então, que é alguns temas sobre a questão meridional. Esse escrito ele é em resposta a um artigo da revista Quarto Stato, em que acho que é o Lespiga, eu não sei falar esse nome, que ele é o pseudônimo de um socialista chamado Tommaso Fiore, que ele faz uma crítica aos meridionais. Ele fala que os meridionais eram atrasados, o sul da Itália, as ilhas era atrasado por causa do povo. E o Gramsci vai e faz um artigo dizendo que até os comunistas têm essa visão completamente equivocada. Então, assim, isso é uma questão construída para pensar que há um atraso e, ao mesmo tempo, em que esconde os problemas reais causados pelo capitalismo e pela Revolução Passiva na Itália. Mas é interessante falar que esse artigo ele não é publicado pelo Gramsci, né? O Gramsci ele é preso em novembro de 26, enquanto ele escrevia o artigo, e aí esse artigo ele só é publicado após a sua morte. E aí até tem uma discussão se o Gramsci ele realmente terminou esse artigo ou não, porque como ele é preso no mesmo tempo que está escrevendo, então não se sabe se ele teria concluído o artigo. Mas, independente disso, o artigo ele é muito importante porque ele é o artigo mais redondinho, mais completo em relação às primeiras ideias desenvolvidas pelo Gramsci, que ele vai se aprofundar já no cárcere, né? E aí, já nesse artigo, um dos fatos abordados pelo Gramsci é o preconceito difundido contra a população do Mezzogiorno, que era considerada biologicamente inferior, que era frequentemente culpada pelo atraso econômico da região, pela desigualdade da Itália. E aí eu separei um trecho, que acho que esse trecho ele é fundamental para entender o que o Gramsci está falando sobre o preconceito contra o Mezzogiorno, que é bastante conhecida a ideologia difundida de forma capilar pelos propagandistas da burguesia entre as massas do norte e o sul, as massas do norte, né? O sul é a bola de chumbo que impede os progressos mais rápidos do desenvolvimento civil da Itália. Os meridionais são seres biologicamente inferiores, semibárbaros ou bárbaros completos. Por destino natural, se o sul é atrasado, a culpa não é do sistema capitalista ou de qualquer outra causa histórica, mas sim da natureza, que fez os meridionais poltrões, incapazes, criminosos, bárbaros, compensando esta sorte. Desculpa a leitura que eu estou ceguinha, acho que preciso fazer o exame de vista. Deixa eu só dar uma aumentada na letra. Que fez meridionais poltrões incapazes, criminosos, bárbaros, compensando esta sorte ingrata com a explosão puramente individual de grandes gênios que são como palmeiras solitárias num árido e estéril deserto. Enfim, aqui que ele vai falar já como os meridionais são vistos. E aí, voltando, eu fiz essa introdução mais ou menos para a gente entender o contexto que o Gramsci está, né, se encontrando para partir para a questão meridional, que aí tem no texto da Lu, que é um texto muito interessante, falando como se constrói a questão meridional, como o Gramsci vai desenvolver depois outros vai desenvolver lá no caderno 25 uma categoria sobre o subalterno, e é muito importante a gente conseguir entender isso, porque como a gente está numa sociedade capitalista, em um mundo capitalista, em muitos aspectos, os países, a geografia do globo, de forma geral, ela está formada em centros e periferias. Então, a gente partindo dessa ideia da Itália, de que dentro da própria Itália há um centro e há uma periferia, a gente consegue fazer essa tradução, por exemplo, para o Brasil, de que nós temos um centro e nós temos uma periferia.
nós temos algumas periferias, né? E a periferia, nesse caso que eu me foquei, foi o Nordeste, porque ele tem uma característica muito parecida com o Mezzogiorno, que eu vou falar um pouco mais na frente. E aí, partindo para o texto da Lu, né? Que ela vai falar sobre a questão meridional e a unificação italiana. Então, assim, nos escritos do Gramsci, né, ele já, como eu disse, ele vai afirmar que a unificação da Itália causou efeitos nefastos para a parte meridional e vantagens para a setentrional. O efeito foi a imigração de todo o dinheiro líquido do sul para o norte, com o fim de encontrar rendimentos maiores e mais imediatos na indústria. Então, assim, houve um escoamento dos recursos do sul para o norte, gerando assim pobreza e estagnação econômica, social e política da parte meridional. Teve um protecionismo industrial na parte setentrional, elevando os custos de vida dos camponeses e grande miséria da população do Mezzogiorno. Então, entre as consequências mais visíveis daquele tempo, foi uma forte migração da população meridional. E eu vou, vez ou outra, tentar fazer essas comparações com o Nordeste, para a gente ir se situando, mas quando acontece a Revolução Passiva na Itália, que tem esse escoamento das riquezas para o Norte, um protecionismo industrial, até mesmo em relação a alguns produtos que eram produzidos no Norte para ser vendidos para o Sul, por exemplo. Então, assim, a miséria ela é tanta que a população ela começa a emigrar, ela começa a migrar tanto para o Norte como para outros países. Tanto que, eu vou dar um exemplo mais superficial, mas assim, a gente lembra que algumas novelas da Globo, por exemplo, você tem aquela forte imigração italiana. Acho que a gente tem um pouco desse imaginário. Mas essa população da italiana que migra, ela não é exatamente de toda a Itália, ela é da Itália mais pobre. Quando a gente fala de êxodo rural, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, é muito parecido. Muita gente fala assim, mas houve um êxodo por causa das secas. Quando a gente vai se debruçar sobre o assunto, a gente percebe que não é exatamente por causa da seca, não é exatamente porque a região é atrasada, porque os nordestinos são incapazes de encontrar uma forma de sustento aqui. Você tem a migração de muitas formas forçadas. Então, assim, as causas, elas têm muito a ver com as relações econômicas que se desenvolvem na Itália, no Brasil, e quando a gente se debruça por diferentes realidades, a gente vai perceber que muitas migrações elas são forçadas pelaquela realidade que está se desenvolvendo naquele local. E aí, Gramsci ele também ele está escrevendo, é muito importante falar que Gramsci ele está escrevendo e vivendo num período de guerra, né? Então ele em alguns momentos ele vai olhar e vai dizer assim, olha, o estado de monopólio criado pela guerra elevou o preço de produtos, principalmente o preço de grãos, e criou uma ilusão de que ainda semeando na areia seria possível ganhar sempre bastante, de modo que os produtores do Vale Padana, que é uma das regiões da Itália, que não semeavam na areia, mas nas férteis e irrigadas terras da Lombardia e da Emília, especialmente realizavam ganhos fabulosos que somente encontravam paralelo no sobrelucro da guerra dos industriais. Essa situação ela beneficiava mais os produtores rurais e industriais e era bastante desfavorável para as regiões mais pobres. Porque o que acontece? A Itália, nesse momento de guerra, ela vai começar a aumentar o preço dos grãos e ela vai, só que nem toda região conseguia produzir determinados grãos da mesma forma, porque você tinha algumas partes muito férteis e tinha outras mais áridas, mas ela não olhava, o Estado não olhava para isso com diferenciação, então ela pagava um valor muito alto para quem produzisse. Então, quem é que estava produzindo? A Lombardia, né, que ficava no norte. Enfim, só terminando essa primeira parte, aí eu vou dar uma pausa, até porque eu já estou há 25 minutos falando, e não cheguei no Nordeste ainda,
Mas só para finalizar no ponto 3, que é fundamental dizer, né, e aí é uma coisa que Lu me alertava muito durante a minha própria dissertação, que a questão meridional, que a questão nordestina, ela também é uma questão territorial. Ela constrói uma oposição entre regiões. E eu vou falar mais na frente como isso culmina no regionalismo deslocado da questão de classe. Então, algumas vezes você põe numa arena um confronto entre norte e sul, entre nordestinos e sulistas. Por quê? Porque a questão ela passa a ser uma questão territorial e a oposição ela passa a ser de regiões. Então, a questão meridional ela tornou-se também uma questão territorial, porque na Itália se criou uma oposição entre norte e sul, que vai esconder a oposição entre capital e trabalho, né? Acho que a função da hegemonia nesse aspecto é sempre esconder a relação entre capital e trabalho. E aí você produz, entre ambas as partes, preconceitos que são extremamente úteis à dominação burguesa. Então, as chances de uma união e uma organização política entre os trabalhadores, ela vai sendo cada vez mais difícil. Então, é muito importante que os meridionais e os setentrionais, eles se odeiem, os operários e camponeses, eles se odeiem, porque vai ser inviável uma união entre eles e uma possível emancipação. Como eu falei, né, o operário industrial, de acordo com Gramsci, capitulando a propaganda burguesa, ele acreditava que o Mezzogiorno seria a bola de chuva que se oporia aos mais grandiosos desenvolvimentos da economia nacional. E aí, não tem a pausa, mas assim, se alguém tiver alguma pergunta agora, alguma dúvida, pode falar, gente, porque aí eu vou entrar nessa partezinha do caderno 25 para entrar no Nordeste e a gente partir para o fim, se tudo der certo. Então, Évila, aqui está bem suave, assim, em questão de dúvidas, né? Só e Sebastião e Matheus que fizeram uns acréscimos aqui ao longo da apresentação. Matheus dizendo que no capítulo 1 da terceira parte do livro, Diane debate diretamente o tema da questão meridional. E, além disso, Sebastião ele fala trabalho do capitalismo feito com muita eficiência, ao destruir a consciência de classe entre os campesinos e os operários, destruindo sua capacidade de resistência. Né? Dúvidas até agora não apareceu nenhuma, então se alguém quiser ligar o microfone para fazê-la, se não, tu pode seguir a apresentação. Professora, por gentileza, tá ouvindo? Eu sou a professora? Sim. Professora. Tá tudo certo. Não, tranquilo. Eu ia perguntar se, eu não sei se tem a ver, mas eu queria saber se você ia comentar. É que eu li faz muito tempo e eu nem conhecia muito a obra do Gramsci sobre o Josué de Castro. Ele pensa bastante a questão do Nordeste, se tem alguma associação que vai comentar ou não. Eu fiquei curioso, assim, quando você começou a falar, me lembrou muito, mas eu não tenho certeza se a brisa minha que é bem possível. Eu confesso a você que eu não sou profunda conhecedora do Josué de Castro, então sim, eu trabalho mais com outros autores nordestinos que estão falando do Nordeste, porque o Josué de Castro, até onde eu sei, ele está falando sobre geografia da fome, está falando como a fome como um sintoma biológico de um problema social, mas eu não conheço, eu não parei para ler, para ver até onde eu consigo associar o Gramsci com o Josué de Castro. Então, assim, eu conheço o Celso Furtado, Chico de Oliveira, esses nordestinos. Se aí quiser perguntar sobre Celso Furtado, Chico de Oliveira, nós estamos aqui. Josué de Castro, eu confesso que eu não consegui ler, porque, olha, eu li muita coisa, né? A Luciana está aqui de prova que ela cortou, assim, muitas páginas da minha dissertação, senão ela ia ter umas 300 páginas. Ela não deixou eu ler tudo que eu queria, ela falou, concentra. Então, eu não li José de Castro, mas é algo que eu ainda vou ler quando o tempo assim permitir.
Mas voltando para a questão meridional e a categoria do subalterno, por que eu coloquei essa partezinha? É porque em 34 ele vai escrever o caderno 25, né, que é intitulado As Margens da História, Histórias dos Grupos Sociais Subalternos. E aí, nesse caderno, ele vai aprofundar o que ele já vinha falando sobre a questão meridional. E ele vai trazer uma categoria, vai discutir uma categoria própria, que é a dos grupos sociais subalternos. E é bem legal porque ele vai além das categorias de operário, trabalhador. O Gramsci ele vai pensar que mesmo dentro do grupo de operários, de trabalhadores, você tem diferenciações, não é uma massa padrão, homogênea, você tem diferenciações. E o mais interessante é que o Gramsci ele vai pensar como se constitui a história desses grupos sociais subalternos. Por exemplo, ele aborda em vários aspectos desse caderno alguns grupos. Ele vai dando exemplo. Por exemplo, os escravos na Roma Antiga. Eles são grupos sociais subalternos que não têm uma história contada. A história deles ela é desagregada, ela é episódica. Você conhece uma revolta aqui acolá dos escravos, mas você não tem as pessoas contando, ou não é que as pessoas não estejam contando, mas a gente não vai aprender na escola a história desses povos, né? De como foi que eles chegaram naquele ponto, por que eles estão sendo escravizados, etc. A gente vai, como fala, né, vai contar a história mais ou menos dos vencidos, dos vencedores, não dos vencidos. E aí a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente desagregada e episódica. E assim, mesmo que exista uma tendência à unificação, mesmo que em termos provisórios, essa tendência é continuamente rompida pela iniciativa dos grupos dominantes. E aí, o que isso quer dizer, né? A gente tem alguns momentos, e aí eu vou trazer um pouco mais para a realidade do Brasil. Quando a gente estuda o período colonial, por exemplo, a gente conhece várias revoltas. A Balaiada, que é uma revolta que acontece no Maranhão, a revolta dos Mascates, dos Malês, só que são episódios que são rebeliões que elas são episódicas e elas são geralmente massacradas. Então, assim, quando você tem um momento de rebelião das classes subalternas, dos grupos subalternos, eles não conseguem, como é que eu posso falar? Eles não conseguem evoluir para a emancipação. É algo que é sempre interrompida, há sempre uma iniciativa dos grupos dominantes de não permitir que isso aconteça. E aí o Gramsci ele vai falar, né? Eu coloquei até a situação do caderno 5, que é os grupos subalternos sofrem sempre a iniciativa dos grupos dominantes. Então, mesmo quando se rebelam e insurgem, sua vitória permanente rompe e não necessariamente a subordinação. Na realidade, mesmo quando parecem vitoriosos, os grupos subalternos estão apenas em estado de defesa, sob alerta. Por isso, todo traço de iniciativa autônoma por parte deve ser de valor inestimável para o historiador integral. E aí eu trago uma fala, né, uma afirmação da professora Luciana Aliaga, que ela fala que a categoria subalterno ela ainda é muito pouco estudada, principalmente se você for comparar com os conceitos de Gramsci, como hegemonia, sociedade civil, revolução passiva, e ela é muito fundamental para a gente entender quem somos, onde estamos, por que estamos aqui, né? E aí, principalmente nós que somos mais do que trabalhadores, a gente, eu não estudo o conceito de identidade, eu não trabalho muito com identidade, mas nós temos múltiplas identidades, né? Então, assim, a gente é trabalhador, a gente é nordestino, eu sou mulher, você tem o LGBT, você tem o preto, então, assim, o indígena, você tem vários grupos que eles precisam ser estudados à luz das suas próprias opressões, dos seus momentos de luta
da iniciativa dos grupos, de como a iniciativa dos grupos dominantes ela vai se portar desses diferentes grupos. E aí, nesse aspecto, pensando o que é a questão meridional, como Gramsci pensa a questão meridional, o que são os grupos sociais subalternos, que eu entro na questão nordestina, porque eu vou pensar o Nordeste como uma oposição, vou pensar ele como uma questão territorial, mas como um grupo social subalterno, porque a gente não está só pensando a relação capital-trabalho aqui, a gente está pensando só o trabalhador versus o burguês, porque há elites e trabalhadores aqui no Nordeste. Mas quando você pensa o Nordeste, ou não, quando eu falo você, não a gente, né? Mas quando se pensa o Nordeste, você entende o Nordeste como se fosse uma massa só. O nordestino ele vai sofrer o preconceito porque ele é considerado um tipo social. Então, assim, independente da classe social em que você esteja, o pensamento sobre o Nordeste e o nordestino, ele é um só. E ele contribui para que o trabalhador nordestino, ele pense que o seu rival é o sudestino, o sulista, não o burguês. Porque você consegue construir um imaginário em que o nosso inimigo, ele não é o capital. Nosso inimigo, ele é um inimigo regional. A oposição que a gente faz dentro do Nordeste não é contra quem está a classe dominante. A gente pensa que o nosso inimigo ele é o outro que faz parte de outra região e ele é preconceituoso, é xenofóbico com a gente. A mesma forma, o pessoal que está no Sudeste, ele acha que o nordestino é o problema do Brasil, ele é a bola de chumbo que vai levar que faz o Brasil ser atrasado. E aí, eu acho interessante falar dessa perspectiva de que Gramsci está lá pensando, né, que os problemas da fundação do Estado burguês italiano, mas a gente, a ter essa possibilidade de trazer ele para a nossa realidade, mostra o quanto o Gramsci ele é atual, mostra o quanto o Gramsci ele tem um universalismo no seu pensamento. E aí, o que é mais interessante é como a gente tem aproximação entre Itália e Brasil, entre Mezzogiorno e Nordeste. Eu acho que separando que o desenvolvimento capitalista, econômico, social, político de cada região, mas assim você tem algumas aproximações. E por isso é possível fazer uma tradução dos conceitos do pensamento gramsciano para usar e compreender a realidade do Nordeste. Eu sei que eu estou me aproximando dos 40 minutos, mas eu já estou quase terminando aqui, espero. Mas, assim, eu só trouxe, eu nem vou entrar muito nisso, mas eu trouxe o verbete da tradutibilidade, porque eu acho muito importante a gente entender que como a gente pode fazer a tradução, fazer essa análise sem ser de uma forma mecânica. A gente pode trazer o pensamento do Gramsci e analisar a nossa sociedade sem necessariamente a gente fazer assim, tentando encaixar uma realidade na outra. A gente tem as nossas diferenças, a gente tem as aproximações, mas o fato da obra do Gramsci ser bastante universalista, ela permite que a gente compreenda as várias realidades a partir dela, mas eu deixei aqui esse textinho para que a gente possa refletir sobre a questão de tradutibilidade, que a gente pode até debater em outro momento, como eu já estou um pouco além do meu tempo, aí eu não vou entrar muito, mas eu deixei da prática ler e refletir melhor. Enfim, entrando no Nordeste, né? O Nordeste está para o Brasil, assim como o Mezzogiorno está para a Itália, na relação de exploração de ambas as regiões pelas classes dominantes do centro-sul brasileiro e do norte italiano. E aí a gente tem o desenvolvimento de uma das regiões, o atraso de outra, a gente tem essa ideia de modernidade em uma das regiões e o arcaico na outra, mas, como estou falando, são ideias. Eu não trouxe aqui nos textos, mas
dentro da minha dissertação, eu trabalho muito melhor com a relação entre o novo e o antigo, e como essa relação ela é uma relação de retroalimentação. No Brasil, o novo, ele sempre chega ligado ao antigo. Então, isso acontece tanto no Centro-Sul, como acontece no Nordeste. A gente tem as relações, lógico, e aí você tem níveis diferentes, mas a gente tem relação de pobreza e riqueza nas duas regiões. A gente tem relações de miséria e riqueza e fome. Um dos maiores bolsões de miséria, não só do Brasil, da América Latina, está em São Paulo, mas lá também é o centro financeiro, é a parte mais rica. Então, essa relação ela é sempre de dualidade. Só que a gente construiu, através dos tempos em que a fome é algo do Nordeste, a miséria é algo do Nordeste. O Nordeste ele foi visto por muito tempo como uma região problema. Então, assim, isso é uma constituição do imaginário, que ele é feita para que você não perceba quais são as contradições de classe e que o capitalismo leva ou traz, né, para o Brasil. E aí, como vou tentando seguir os tópicos para ir mais rápido, tanto na Itália como no Brasil, né, o crescimento desigual das regiões, ele sempre foi atribuído a um contexto mais regional. Então, assim, no caso específico do Nordeste, a gente costumou assim, ouvir a vida inteira que o problema era que é a seca, a crise do açúcar, a falência da economia açucareira, e também a população, que era biologicamente inferior. E você não debate qual o problema agrário no Nordeste, você não debate como foi a ocupação dos sertões, por exemplo. Se fala muito de seca, e aí eu tenho que deixar claro que são problemas reais, a seca é realmente um problema real, só que o Celso Furtado já vai dizer isso, né? Que o problema não é necessariamente a seca, mas a cerca. A seca ela é um fenômeno climático que ele sempre existiu aqui. E quando você tem a ocupação dos sertões, juntamente com o extermínio das populações do sertão, né? O sertão ele era ocupado por índios, até onde eu sei, cariris, que eles eram mais digamos, rebeldes, eles não tinham o mesmo tipo de forma de lidar com a invasão do Brasil como os potiguaras e tabajaras. Eu estou falando mais necessariamente da Paraíba, né? Que isso foi algo que eu vim estudando já depois da dissertação. E ao passo que os indígenas do interior, eles não tinham essa mesma a mesma inclinação a negociações, eles eram mais de embates, então eles foram massacrados. Então, essa população, ela conhecia mais da questão da seca, elas migravam, às vezes, em momentos de muita seca. Tem relatos que eu coloquei até na minha própria dissertação, que eles migravam em momentos de seca para o litoral. Só que, quando eles são exterminados, você não tem o conhecimento, você não passa o conhecimento de como lidar com a seca. Ao mesmo tempo em que você tem uma entrada muito forte de populações no sertão. Tem um autor, agora não lembro o nome, que ele fala que o sertão nordestino ele é a área semiárida mais ocupada do mundo. E a ocupação dele vai além dos limites que dá para uma sobrevivência mais tranquila. E aí você tem, isso estou citando, né, porque é muito complicado nesse momento, desse tempo, eu abarcar todas as questões materiais que elas fazem com que o Nordeste tenha tantos problemas, né, desde a questão da economia, do declínio da economia açucareira, para passar para a economia algodoeira e pecuária. Então, assim, você tem vários problemas que eles transformam o Nordeste no que ele é, e são problemas muito parecidos também com a questão, com os problemas da Itália Meridional, e a gente não consegue observar esses problemas porque eles são
velados para poder a gente olhar para o que a hegemonia ele vai construir em torno do que a classe dominante vai construir, vai pensar quais são os problemas que eles querem que a gente acredite que seja, né? Estou tentando ser mais clara, não sei se estou conseguindo, mas voltando para o roteiro, tem um ponto só para deixar claro que é algumas questões como um costume que o Gramsci vai destacar, que é de você, ao invés de ver as origens de determinados acontecimentos, por exemplo, lá tem a história de um sujeito chamado Davi Lazzaretti, que ele era uma espécie, né, de Antônio Conselheiro da Itália. Então, ele vai juntando algumas pessoas de forma muito com o Conselheiro em Canudos, porque você tem esse problema de miséria muito forte e algumas pessoas vão acreditando meio que no messianismo do Lazarete. E aí, quando o Gramsci está falando sobre o Lazarete, ele vai dizer que as pessoas que estudaram esse fenômeno até então, elas estavam muito preocupados mais com olhar para o Lazarete, dizer que era uma questão religiosa, mas ele não estava pensando o que causa, digamos, aquele problema de que as pessoas vão seguir determinado líder religioso ou não, as pessoas vão se aglomerar em uma determinada região ou não. Ele vai isolar o protagonista e fazer uma biografia patológica, tipo, é o louco que vai ser. Vila, Oi. só faltam uns 5 minutinhos, vice? Uhum. Mas eu já estou chegando no finalzinho. Tá bom. E ele é o louco que vai ser seguido por outras pessoas. Então, assim, é sempre explicações restritivas, individuais, folclóricas, patológicas, e não necessariamente elas vão ter uma origem concreta. É sempre muito ligada a algo mais folclórico. E aí, voltando para a questão do Nordeste, né? Para finalizar, só fazer uma diferenciação entre fatores políticos, econômicos e fatores socioculturais, e falando um pouco de que o Nordeste, entre muitos problemas do Nordeste, né, você vai ter a cristalização dos mesmos grupos no poder, né? Você vai ter a formação de oligarquias, a concentração de terras, o nosso chamado problema agrário. A gente vai ter a superexploração das forças de trabalho. A gente vai ter problemas que tipo, atingem o Brasil como um todo. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de periferia da periferia do capitalismo e tem uma economia dependente. Então, da mesma forma que os países de fora eles exploram o Brasil como de uma forma bem predatória, né? O sul, o sudeste, ele é explorado de uma forma predatória. Então, no Nordeste, isso também vai acontecer. A gente vai ter uma exploração do Centro-Sul, a gente vai ter uma exploração de fora do Brasil, porque o fato do Brasil ser um país de capitalismo dependente, isso vai atingir também o Nordeste. E aí, outro fator econômico que eu já citei é o declínio da economia do açúcar. E aí, junto com isso, a gente tem a ascensão do café e tem um privilegiamento da economia do café. E isso faz com que haja uma concentração de capital e industrialização do Sudeste. Então, assim, o fato de você ter esses fatores econômicos que vão declinando no Nordeste ao mesmo tempo que vai tendo uma ascensão no Sudeste, já é algo que faz a gente pensar o porquê que o Nordeste tem esses problemas econômicos. Mas um fator que, e aí eu defendo na minha própria dissertação, que é crucial, que é a Revolução Burguesa no Brasil. Quando você, em 1930, tem a Revolução Burguesa no Brasil, com Vargas, que destrói, acima de tudo, a política dos governadores e tenta centralizar tudo no eixo
ele tenta centralizar no Rio de Janeiro, mas ele consegue fazer um acordo com os industriais de São Paulo. Então, você tem essa centralidade em Rio-São Paulo. Então, quando ele começa a construir essa centralidade, ele começa a privilegiar e a construir realmente esse centro. E o restante da periferia, ela acaba sofrendo com isso. Como eu disse, tem coisas que a gente não consegue explicar em 40, 50 minutos, né? Mas talvez seja importante em algum momento a gente depois debater a Revolução Burguesa no Brasil e como a Revolução Burguesa no Brasil vai ser do mesmo jeito que Gramsci disse, vai ser terrível a Revolução na Itália, a unificação do Estado italiano vai ser terrível para o Sul, a unificação, não a unificação, mas a Revolução Burguesa no Brasil também vai ser terrível para o Nordeste. E vai ser responsável por construir uma subalternidade do Nordeste para com o Centro-Sul. Então, o Centro-Sul ele vai se tornar o centro, ele vai se tornar hegemônico. As atividades econômicas elas vão ser melhor desenvolvidas nessa parte do país, porque a classe dominante do país ela vai estar localizada nessa região, a burguesia brasileira. Existem as burguesias brasileiras, né? Mas a burguesia brasileira que tem dado as cartas no Brasil, ela vai estar localizada lá. Então, assim, você tem uma intervenção do Estado que vai ser em prol da manutenção das estruturas que já eram uma estrutura de caixas no Brasil, e ela vai se fortalecer e ser uma estrutura de classes que vai privilegiar um pequeno grupo, e aí a gente vai propagar uma ideia de inferioridade dos povos que não estão localizados naquela região, que é a central do país. Como eu disse, eu estou falando de Nordeste, e aí eu já vou concluir, mas isso também vai acontecer com o Norte. Eu não vou me debruçar porque eu não tinha como estudar o Norte, mas isso acontece em outras regiões. E isso é muito graças aos aparelhos privados de hegemonia e aos intelectuais enquanto funcionários para a construção de um consenso. Então, assim, a gente vai construir ao mesmo tempo a imagem de um Nordeste que é um local de miséria, atraso, seca, os nordestinos com um só, né? Você tem 9 estados, mas o sotaque é o mesmo, todos os nordestinos têm o mesmo biotipo, e isso eu falo porque quando você tem alguém que é loiro, do olho azul, que é nordestino, tenho amigos que são loiros de olhos azuis que vão para o sul e as pessoas estranham porque ele é nordestino e ele é loiro, porque todo nordestino é moreno, é preto. E aí você tem a representação caricata de nordestinos em produções artísticas, novelas, séries, filmes, livros. Você tem e isso vai causar xenofobia, né, contra os nordestinos em muitos aspectos. E aí eu cheguei a finalizar, eu cheguei a falar na minha dissertação sobre como isso atinge o futebol e como isso faz com que a gente do Nordeste torça tanto para times de fora, para mostrar como essa hegemonia do Centro-Sul ela nos atinge. E aí, em alguns momentos, causando xenofobia de quem está lá, dos torcedores lá, para com a gente. E em contrapartida, cresceu-se aqui um regionalismo, né? Essa coisa de orgulho de ser nordestino, que foi o ponto de partida para eu querer pesquisar Nordeste. Só que é um regionalismo que ele é deslocado da questão de classe. Então, assim, para finalizar, de verdade agora, eu deixo essa provocação de que a gente tem um crescimento de organizações de nordestinos, assim, de várias organizações. Eu mesma faço parte, acho que de umas 3. Uma delas é a Torcida Antifascistas do Nordeste, que, por ser mais torcida antifascista, é mais uma galera que é mais ligada à questão de classe, a maior parte é comunista, mas também tem um podcast que eu faço parte, que é o Baião de Dois, que é um podcast que é só a galera do Nordeste, que aí você tem comunistas, mas é a minoria, e tem um outro que é um grupo de estudos de pesquisadores só sobre o Nordeste, que está se formando agora, é uma rede. Então, assim, cada vez mais você tem grupos tentando formar o Nordeste sendo o ponto de partida. Então, pesquisadores do Nordeste, o critério só pode entrar nordestino.
torcedores de times do Nordeste, o critério é só pode ser times do Nordeste. Comunicadores do Nordeste, todos têm que torcer para um time do Nordeste. Então, assim, só que até que ponto isso é só fortalecer uma identidade? Até que ponto isso pode ser uma forma de buscar a emancipação do subalterno? Então, eu fico aqui finalizo assim, desculpa a demora. Mas, enfim, eu sou prolixa, gente, desculpa. Então, Évila, já parabenizando, né, a exposição, a clareza da exposição e a atualidade da discussão, né, muito boa mesmo. A gente tem 2 inscrições aqui, né, Luciana se inscreveu e Sebastião também, então eu passo a palavra para a Luciana. Bom, Évila, engrossando o coro aí do Augusto, né? Quero te dar parabéns. Eu sou suspeita para dizer, né? Um pouco corujice minha, mas o trabalho da Évila é muito bom, gente. Depois que tiver a versão final, eu queria que a Évila disponibilizasse para eu mandar para o grupo, porque ela é muito pouco tempo mesmo, 50 minutos é só um aperitivo para a gente ficar com vontade de mais, né? Então, aí, Évila, eu estou aqui fazendo essa intervenção, pedindo para você destacar outros pontos aqui, trazer outros pontos aqui para a discussão, que eu acho que você trabalha na sua dissertação, fica muito interessante, que é a discussão que se faz entre cultura de massa e cultura popular, né? Porque ela vai discutir o futebol como cultura de massa, né? E o futebol e também como expressão da cultura popular, né? Então, como é que é essa coisa? E o papel dos intelectuais na construção do Nordeste, que até a gente está escrevendo um artigo junto, eu e a Évila, a ideia da Évila, né? De pensar especificamente como alguns intelectuais constroem o Nordeste. Essa é uma ideia muito interessante, porque o Nordeste, como ela já falou, é tomado como uma unidade homóloga, homogênea, né? Ou seja, os estados do Sul, Centro-Sul, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, aqui é o Nordeste, né? E essa ideia, essa hegemonia do Centro-Sul, ela se expressa justamente nessa distorção que tem a visão a partir do Centro-Sul, de que o Centro-Sul é o Brasil, né? Que de quando se fala em São Paulo, se está falando do Brasil. E quando se fala do Nordeste, é só do Nordeste, né? Muito interessante, eu via isso muito quando eu estudava o MST, que os pesquisadores da Unicamp, né, onde eu estudava, lá de São Paulo, eles diziam, vou estudar o MST no Brasil. Aí você ia ver aonde ela ia fazer a pesquisa de campo, só em São Paulo. Então, assim, o São Paulo é o Brasil e o Nordeste é o Nordeste. Então, é uma distorção do olhar que aponta para essa hegemonia, né? Por outro lado, alguns autores que quiseram defender o Nordeste, né, quiseram dizer, não, valorizar o Nordeste, como a Évila mostra muito bem na dissertação dela, né, Gilberto Freire e Durval Muniz, quiseram, não, defender o Nordeste, vamos valorizar o Nordeste, eles contribuíram muito mais para construir, para criar uma unidade abstrata, uma perspectiva abstrata do que é a região, né? E para reforçar o preconceito, né? Ao invés de realmente fazer uma análise histórico-crítica que faça esse desenvolvimento que a Évila propõe fazer na dissertação, que é como, concretamente, o desenvolvimento do Brasil, a partir, né, de uma revolução passiva, ele tem um impacto do desenvolvimento desigual regional e da formação de uma periferia da periferia, de uma dependência interna, né, que é isso que ela... Então, os intelectuais, mesmo aqueles que tentaram defender o Nordeste, contribuíram muitas vezes para o contrário, né? Então, Évila, se você puder falar um pouquinho desses intelectuais, rapidamente, telegraficamente, é claro que a gente não consegue, mas é isso. Eu falo agora, Augusto, e depois você parte para outra. O que você acha melhor? Você quer falar agora ou quer... Como o Lu fez as perguntas, eu vou falar logo dos intelectuais, porque já aproveitar o gancho, né?
É muito interessante isso, porque eu faço logo uma alusão com Gramsci, né? Por isso que eu trouxe aquela parte dizendo o que o Freire fala do Gramsci, dessa ligação dele com os grupos subalternos, né? O Gramsci, ele começa, né? Ele tinha uma família de classe média baixa e depois a situação piora com a prisão do pai dele. Mas o tempo todo o Gramsci está olhando para aquela situação dos condenados da sua terra, né? E dizendo, olha, tem um problema muito sério aqui. Quando a gente parte para o Brasil e fala principalmente de Gilberto Freire e Durval, a gente está falando de dois intelectuais que eles não têm uma relação, eles não são intelectuais da classe mais menos abastada, né? Pelo contrário, o Gilberto Freire era um cara, eu coloco ele como um intelectual tradicional na dissertação, mas ele era um cara totalmente ligado às elites açucareiras do Nordeste. Então, ele está ali pensando o Nordeste, mas o Nordeste daquela classe. Ele quer difundir os valores daquela classe dele. Então, quando ele... E é até interessante falar isso, porque muita gente acha que, muito graças ao Durval Muniz, que o Gilberto Freire ele contribui para pensar o Nordeste das secas e tudo mais. Mas não. O Gilberto ele consegue dividir bem o Nordeste, digamos, dois Nordestes. Mas ele tá de alguma forma no livro dele, Nordeste, estereotipando algumas coisas. Porque ele é um intelectual tradicional, ele é um conservador. Então, os valores que ele está defendendo é de um Nordeste mais arcaico, dos bailes, das elites açucareiras. Quando ele vai falar em um manifesto regionalista, que ele defende determinados costumes, ele está falando ele é extremamente machista, né? É importante salientar. E aí ele está falando de que hoje as meninas não vão mais para a missa, não usam determinadas roupas, elas não fazem determinados doces. Então, assim, ele vai construindo o Nordeste do início, acho que, da vida dele, e ele quer propagar esse Nordeste. E quando ele fala assim, vamos fazer um movimento regionalista, unir nordestinos de diferentes locais e construir esse Nordeste único. O Nordeste, para ele, tem que ser único. O Nordeste, para ele, ele tem uma liga regionalista, né? Ele consegue ainda criar um manifesto regionalista, ele tem uma ideia de unificar a região. Então, ele não propaga a ideia de Nordeste das secas, mas ele propaga a ideia de Nordeste homogêneo. Para ele, como o Sul começava a se desenvolver, você tinha a Semana de Arte Moderna, os modernistas, ele era totalmente contrário à Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? Ele fazia uma oposição gigantesca aos modernistas, porque ele era tradicional, ele era conservador, então ele acreditava muito que os valores anteriores eram os valores que deveriam ser seguidos, e a forma como ele defenderia isso era unindo os diferentes lugares do Nordeste para isso. Já o Durval, eu acho mais problemático até, porque o Durval ele comete alguns erros em relação à leitura que ele faz do próprio Gilberto Freire, mas assim eu tenho algumas ressalvas com o Durval porque ele é inclusive anticomunista na sua dissertação, né? Ele diz que a leitura marxista ela corrobora para uma visão de coitadismo do Nordeste. Então, segundo ele, essa forma de ver o Nordeste vem a partir da elite. A elite que construiu o Nordeste para poder disputar com a burguesia do Centro-Sul. O que ele não está completamente errado, né? Porque o Gilberto Freire, em alguns termos, ele tenta fazer isso. Mas ele disse que existe um vitimismo e um coitadismo no Nordeste, porque ele, dentro do Nordeste em que ele vive, né? A gente tem vários Nordestes, mas dentro do Nordeste em que ele vive, ele não consegue ver as relações de classe. Então, segundo ele, se a gente dissolver o termo Nordeste, a gente vai resolver
o problema. Então, assim, basicamente não existe relações de classe no Nordeste, para o Durval, não existe exploração dos trabalhadores nordestinos, não existe uma dominação do Centro-Sul para com o Nordeste. O que existe é uma construção imagético-discursiva que tem na mídia. Então, a mídia meio que construiu uma imagem do Nordeste e ele nega, em alguns aspectos, a coisas que existem no Nordeste. Então, ele contribui de uma forma decisiva para que, não só para a construção do Nordeste, mas que o Nordeste ele seja visto como algo que não tem problemas de classe. E aí eu acho que esse é um dos maiores malefícios do Durval. Então, assim, a exploração, a seca, a fome, ela existe, mas ela é uma construção imagético-discursiva que não é bem assim e que não existe uma exploração, é mais um vitimismo, um coitadismo. E isso é muito problemático. A outra pergunta com relação à cultura de massa e cultura popular, com o futebol, e aí vai ser bem mais difícil você resumir isso, mas eu uso um autor que é da comunicação, que é o Jesus Martin Barbeiro. E ele faz toda uma construção de como a cultura popular ela vira uma cultura de massas, né? E ele liga isso, é muito bom que ele liga isso à fundação de estados modernos pelo mundo. Ele vai falando sobre como antes da chamada globalização, você tinha culturas em diferentes... Lógico que ele também fala sobre a colonização e o imperialismo nisso, mas ele está olhando para a França, para a Espanha, logo do início da industrialização, ele está dizendo, olha, você tem aqui o cordel na Espanha, você tem a literatura de folhetim na França, que ela começa sendo algo mais de cultura popular. Não era nos grandes salões das elites, dos reis que você tinha o romance de folhetim. Você tinha, eram histórias narradas pelas pessoas do interior da França. As pessoas não sabiam ler, então aquela pessoa que sabia ler, ele pegava o livro e ele lia para uma boa parte da comunidade. Então aquilo era muito presente na cultura popular. Você reproduzir histórias. Só que com o passar do tempo e com a fundação do Estado moderno, percebeu-se que seria lucrativo você transformar o romance de folhetim, por exemplo, em algo que fosse que ultrapassasse essas pequenas cidades, as pequenas comunas, que ele se propagasse para a França inteira. E isso vai acontecer com o cordel, isso vai acontecer com o folhetim, isso vai acontecer com a música. Então, assim, coisas que eram muito particulares de determinadas cidades, seria muito mais lucrativo que elas ultrapassassem aquelas cidades, e isso, com a centralização de governos, seria muito mais fácil de você centraliza e depois você propaga. E isso acontece com o futebol também. O futebol ele era algo muito mais restrito, ele era algo muito popular. Então, você tem isso em muitos aspectos da cultura popular, né? Estou tentando trazer o cordel, o folhetim para dizer o popular, ele é tudo que é do povo, né? Pelo menos de uma forma genérica a gente pode dizer isso. Então, a gente tem, quando a gente vai estudar como se desenvolvia culturas para algumas populações, você tem isso de que é algo que era daquele povo, ele vai ser apropriado e ele depois vão achar uma forma de lucrar com ele, ele vai ser propagado. E o futebol ele começa como algo que era jogado pelas classes mais baixas da Inglaterra, né? Como a gente conhece hoje, ele vem da Inglaterra. E ele funcionava muitas vezes como forma de protesto também. Quando começam os cercamentos na Inglaterra, para quem não sabe, a forma como a Inglaterra se industrializa, ela é terrível. Você tinha as pessoas no campo e para poder elas virarem uma massa operária, você começa a cercar as terras na Inglaterra e expulsar aquelas pessoas para que elas comecem a ir para as cidades. Então, quando você começa a cercar as terras, algumas vezes eles marcavam a partida de futebol para tal local para
ir lá e derrubar as cercas. E como o futebol ele virou, em alguns momentos, esse esporte que gerava protesto, ou então era considerado perigoso, ou ele tomava um tempo que era para o trabalhador estar trabalhando, ele trabalhava 16 horas, então o futebol desvirtuava isso. Aí ele é proibido na Inglaterra. Ele só volta a ser aceito quando as escolas da aristocracia têm um pequeno problema, que é os estudantes, filhos da aristocracia, começam a estuprar as mulheres que estão ao redor, começam a ser violentas, porque as escolas elas eram distantes, né? Eram como internatos. E aí, nessas cidades, os estudantes fugiam, estupravam mulheres, batiam nos moradores. Então, para poder segurar o ímpeto daqueles jovens adolescentes de boas famílias, eles levam o futebol e eles começam a estabelecer algumas normas. Com isso, o futebol é apropriado pelas elites e ele passa a ser não só aceito, como ele começa a ser propagado. E ele é propagado junto com outras expressões da cultura inglesa. Então, ele é propagado para os países em que a Inglaterra vai dominando, né? E no Brasil ele chega dessa forma, ele chega como um esporte da aristocracia brasileira e vai se propagando porque o povo começa a se interessar também. Então ele não vai conseguir nesse aspecto manter o povo longe do futebol. E aí quando eu vou trabalhar isso, que voltando para o barbeiro a gente costuma olhar de uma forma muito preconceituosa para a cultura de massa, como se não houvesse, em muitos aspectos, uma resistência popular, como se não fosse. E aí costuma se separar. A cultura popular, né, é algo bonito, é lindo, é algo mais restrito, e a cultura de massas é terrível. Isso também, lógico, tem a ajuda da Escola de Frankfurt, que vai fazer uma crítica à indústria cultural e à cultura de massas de uma forma até meio elitista. Vai dizer que a cultura de massas é algo que é como se fosse mais assim, não existe uma intelectualidade na cultura de massa, só uma massa que consegue ser qual é o termo? Que consegue, ela é induzida, ela não pensa. E isso é falso. Você, dentro da cultura de massa, você tem vários movimentos de resistência. Por exemplo, dentro do futebol, que é algo da cultura de massa, você tem movimentos políticos, você tem torcidas progressistas, você tem torcidas antifascistas. Então, assim, entender que a cultura de massa ela faz parte, ela tem dentro dela uma cultura popular, e a cultura popular ela também tem aspectos influenciados da cultura de massa, ela não é algo puro. Não dá para você olhar para a cultura popular, não, olha, assim, a cultura popular é linda, ela é pura, ela não tem nenhuma influência da hegemonia vigente na sociedade, ela está ali como dentro da bolha dela, protegida. Não existe isso. A cultura popular, ela tem influência da cultura hegemônica, ela tem influência da cultura de massa. A cultura de massa tem aspectos da cultura popular. E aí, isso serve, acho que, para a música, para o cinema, e eu trabalho isso voltado mais para o futebol. Então, assim, esse é o debate que eu faço entre cultura popular e cultura de massas. Então, Sebastião, ele faz aqui no chat, né? Deixa eu achar aqui, pronto. Ele faz um comentário, né? Que a pobreza, sobre a pobreza como realidade, eu acho que eu vou falar daqui a Gente, tá chiando, eu não consigo ouvir. Então. É porque o Sebastião está com o microfone aberto, tem que fechar todo mundo o microfone para não chiar quando você fala. Está me escutando? Então, eu estava falando aqui, né, que no chat tem alguns comentários, né? Sebastião está falando da pobreza como que ela existe por culpa também da glamorização por parte da intelectualidade hegemônica, a qual interessa a sua permanência, né? Ele se inscreveu, ele vai poder falar melhor sobre isso, né? E Raíssa também, ela teve que sair, mas ela disse que achou muito interessante como você traz isso tudo para o futebol, né? Algo que é tão cotidiano do brasileiro.
Estão pedindo também o link do podcast, né? E Clara não tem microfone, né? Então por isso que ela escreveu no chat. Ela fez uma pergunta, mas a Liaga respondeu. Vou fazer mesmo assim, porque se tiver outras indicações, né? Ela pede uma indicação de leitura sobre subalternos, que traga Gramsci e as ideias de privilegiado e marginalizado, opressor e oprimido, dominante e subordinado, né? Agora eu passo a palavra para Sebastião. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Boa tarde, tá certo. Sim, primeiramente, parabenizar a Évila pela fala dela, coesa, dinâmica e com conhecimento de causa. Eu me debruço aqui sobre a questão meridional. A questão meridional parece ser um fenômeno assim quase que universal. Todo o país convive com essa questão. Regiões pobres de cima e regiões pobres do lado meridional e regiões ricas do lado setentrional, assim como ocorreu nos Estados Unidos, né? E em outras partes do mundo. A pergunta é: a burguesia ela usa uma ferramenta muito eficiente, usa da própria literatura para glamorizar a pobreza e fazer com que ela permaneça sempre. Por exemplos, na obra Grandes Sertões Veredas, do Euclides da Cunha, ele começa logo: o sertanejo é, antes de tudo, o forte. A história do próprio Antônio Conselheiro, com aquele povo todo sendo manobrado. O próprio aquele romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, coloca aquela família de migrantes, né? E aí, entre a resignação, né? E a resistência. Então, é um tipo de instrumento, de ferramenta que a burguesia, ou os dominantes, ou os hegemônicos, usam para que esse tipo de realidade sempre permaneça, e eles permaneçam sempre na parte hegemônica. Agora a pergunta: como foi que Gramsci resolveu essa questão de sair dessa situação de meridionalidade, né? E as desigualdades fossem diminuídas e algo como a educação e as riquezas fossem universalizadas? Vamos lá. Vamos ver se só para a primeira coisa que o Augusto pediram a questão de dica de leitura de subalternidade. Acho que eu posso colocar depois no grupo, acho que Lu também tem, ela também estuda subalternidade, a gente pode colocar. Além do caderno 25, não sei, os cadernos você compartilhou, Lu, no Drive, porque o caderno 25 eu acho até um dos cadernos mais fáceis do Gramsci, assim, não sei se porque eu acho tão difícil. Então lá. Porque o caderno 25 ele é excelente, assim, apesar de serem notas e tudo mais, é tranquilo. E depois tem um texto do Semerário, que eu acho muito bom, sobre subalternidade. Aí a gente tem texto da Lu também sobre subalternidade, que são muito bons. Eu tenho uma parte da minha dissertação que é só um capítulo sobre subalternidade, eu posso colocar também. Isso acho que dá para colocar no grupo, se você estiver no grupo, ou então a gente dá um jeitinho. Évila, e tem o dicionário gramsciano, né? Que tem o verbete subalternidade, né? Que também está lá no Drive. Perfeito. Olha aí, não vai faltar assuntos, não vai faltar material sobre subalternidade. Em relação à pergunta do Sebastião, isso de glamorizar a pobreza é algo que vem, eu acho que até é engraçado isso, né? Mas eu acho que uma das formas de glamorizar a pobreza, se é que eu acho que existe isso, é algo que vem, acho que antes mesmo da burguesia, né? A gente tem uma tradição
e aí eu estou falando mais em relação a tentar trabalhar a questão dos aparelhos privados de hegemonia. A religião ela tem esse papel importante dessa coisa de é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. E aí você propaga todo esse ideário de que é bom ser pobre e é ruim ser rico para você manter a dominação. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, Sebastião, porque eu não estudo como a religião influencia diretamente, intelectualmente também, para a dominação, embora eu tenha um pouco de leitura e sei que isso ajuda. Então, eu não vou entrar muito na questão da pobreza, mas eu vou falar um pouco da literatura das secas, já que você citou. Eu acho que o texto, eu até falo isso, o texto do Euclides da Cunha, que fala que o sertanejo é sobretudo um forte, ele é de os sertões, não é de grandes sertões veredas, não, acho que é de sertões. E aí é importante a gente fazer até mesmo uma diferença. Eu falei sertões, não falei sertões de veredas, não. Acho que você falou grandes sertões veredas, que eu anotei aqui. Mas, tudo bem, acho que você confundiu. Mas, assim, é importante a gente falar que a literatura das secas, ela foi apropriada em muitos aspectos para poder você difundir uma ideia de sertão. Isso não significa que a culpa é necessariamente da própria literatura. O Graciliano Ramos, ele é um autor fundamental para descrever uma realidade que ela existe. Então, a gente tem uma onda de escritos sobre o que está acontecendo no Nordeste por nordestinos, que ele vai ser apropriado para construir uma imagem de Nordeste. Mas, como eu disse, quando a gente vai se debruçar sobre qualquer assunto que ele seja apropriado, a gente não pode deixar de lembrar que aquela realidade ela existe. Ela existe, ela precisa ser analisada pelos fatores concretos, mas a literatura, em muitos aspectos, ela faz essa denúncia. Então, quando você está relatando a vida de um retirante, a vida de quem está sofrendo por aqueles males, lógico que nem sempre eles vão chegar e vão dizer, olha, estão sofrendo por esses males porque você tem um bloco agrário aqui que expulsa eles de suas terras. Outras vezes você tem. Mas não dá para acho que, culpar diretamente alguns escritores e falar que todos eles são intelectuais orgânicos da burguesia. Eu sempre falo, a gente precisa olhar casa a casa de cada escritor, de cada livro, e se ele realmente serve como denúncia, ele serve como um intelectual orgânico, aquele intelectual orgânico que valores ele defende, que classe ele está ligado. Então, assim, eu acho que quando a gente for analisar essa literatura, a gente precisa ver também citar o autor, porque, se eu não me engano, o Graciliano ele era comunista. Mas, enfim, eu estudei mais como a literatura das secas ela é apropriada mais do que livro a livro e autor a autor. Com relação à pergunta que você falou sobre isso aí, da questão de meridionalidade, acho que foi isso que você fala. O Gramsci ele está muito preocupado com a revolução na Itália, né? Das maiores decepções do Gramsci é o Biênio Rosso ter sido apassivado pelo seu próprio Partido Socialista e os sindicatos. Você tem um momento na Itália, em 1919 e 1920, que a Itália era um barril de pólvora. As pessoas tinham acabado de sair da guerra, então alguns ainda estavam armados. Você tinha uma organização dos operários como nunca antes havia assim, se visto, né? Eles tinham os conselhos de fábrica, eles se organizavam, eles faziam greve em toda a Itália. Você tinha uma união muito forte de diferentes classes. Tem uma parte interessante que a Itália, na época, porque tinha havido a Revolução Russa, queria mandar soldados para lutar contra o Exército Vermelho, e você tem uma greve dos ferroviários e eles não vão, uma greve para não ir, que o Freso vai falar isso no livro, e isso é muito interessante.
você tem toda uma classe trabalhadora unida para conseguir. Na época você tinha muitas reivindicações, mas o Gramsci ele pensava numa revolução na Itália, assim como aconteceu na Rússia. E aí essa revolução ela é contida, né, pelos próprios sindicatos, como eu disse, pelo Partido Socialista, que o Gramsci fazia parte, e isso causa nele uma grande decepção, e aí ele vai pensar o que deu errado e como construir, por que na Itália, a Itália como é e como se construir. E quando ele está em 1923 fundando o jornal La Unità e está propondo nas teses de Lyon que se pense uma unidade entre camponeses e operários, é nesse sentido. Ele vai expor o que é a questão meridional, né, o problema em o que deixou a parte meridional da Itália tão pobre, para que as pessoas tenham ciência e parem de olhar, que os operários parem de olhar para os meridionais como um problema, que os meridionais parem de olhar para os operários como um problema. E aí, é através dessa união, algo que parecido talvez com o Biênio Rosso, que vai construir uma revolução na Itália. Para o Gramsci não há uma solução que não seja uma revolução socialista, né? Então você não vai superar a subalternidade, como ele fala, sem uma vitória permanente. Só a vitória permanente pode acabar e não imediatamente com a subordinação. Então essa vitória permanente, ela passa diretamente por uma revolução. E é uma solução que acho que todo socialista comunista defende, né? Você encontra o problema e a solução é óbvio. Não dá para você dar uma receita de bolo, olha, a revolução ela precisa ser construída assim, assim, assado. Mas acho que uma coisa que é fundamental a gente precisa unir a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, na maior parte das vezes, ela é colocada uma contra a outra. E aí eu falo, quando eu trago para falar de Nordeste, eu percebo dentro dos grupos de Nordeste que eu participo o ódio dos nordestinos aos sulistas. Tipo, as pessoas odeiam porque você é alvo de preconceito o tempo inteiro. Então, o que eu escuto muito vamos separar o Nordeste. E aí eu tenho que entrar e dizer assim, olha, separar o Nordeste não vai trazer a solução, porque aqui ainda tem burguesia. O problema não é isso. O problema não são os trabalhadores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O problema é o capital. Como é que a gente transforma... como é que a gente traz a solução? A gente tem que fazer a revolução. Então é simples. Não é simples. Mas é isso. Tá certo. Eu perguntei aqui se alguém tinha mais questões e ninguém respondeu, então eu já vou agradecendo pela apresentação, foi muito boa, muito engrandecedora realmente. Queria também parabenizar a professora Luciana, que teve o contratempo, né, no começo da reunião, e ela agiu de forma muito elegante, muito serena, e já encontrou a solução para o problema dentro de 5 minutos, e a gente conseguiu começar a tempo, né? Então, tenho que registrar também meus parabéns à palestrante e à coordenadora do Círculo de Leituras. Então, agora eu passo a palavra para a Luciana, que tem alguns informes para fazer, né? E o coordenador também foi impecável, elegantíssimo. Gente, só avisar vocês, acho que a maioria de vocês está sabendo, que agora está acontecendo uma reunião chamada por diversos grupos e movimentos, o que eu participei, que é o Cordel, também chamou, o FPB para Todos, que é a Organização dos Estudantes, também chamou, a UFPB, a DUFPB, então, o conjunto de entidades aqui da nossa universidade chamou uma reunião agora, à tarde, já está acontecendo, já deve ter começado, para discutir a nossa autonomia, ou seja, para a gente se preparar para o enfrentamento de um possível interventor, e mesmo para tentar não ter um interventor, né? Vocês sabem que acabamos de passar pela uma eleição da nova reitoria, né? A chapa 2 foi eleita, mas nós temos aí a iminência, né, da nomeação por um governo autoritário que muito provavelmente não nomeará a chapa eleita.
Então, vai acontecer agora essa reunião que é para a constituição de um fórum em favor da autonomia universitária. Eu coloquei o link lá no nosso grupo do WhatsApp, e aí, se alguém puder colocar o link aqui, se alguém tiver mais... mas se alguém não tiver o link, eu posso colocar aqui daqui a pouco. E chamar vocês para a próxima semana, não vamos mais divulgar o link com antecedência, o link vai ser divulgado no nosso grupo do Zap e por e-mail, pelo e-mail do SIGA no dia da reunião, para a gente evitar a invasão que aconteceu hoje, né? E na semana que vem, a gente vai, então, contar com a exposição do Tiago Lira, que está aqui com a gente agora, que o Tiago Lira é doutorando aqui pela UFPB, doutorando em filosofia, inclusive segunda-feira ele vai enfrentar a banca de qualificação, né, Tiago? Já está se preparando para chamuscar, e ele vai discutir ideologia e filosofia nos cadernos do cárcere. Então, como ele colocou aqui no chat, né? Ele vai tratar de religião, a relação entre religião e ideologia, né? Então, é um tema muito de interesse central aqui para a gente. Então, convidar todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que já é do grupo, para estar presente. Quem não puder, as nossas reuniões sempre ficam lá no nosso canal do Círculo de Leituras, né? Então, vocês podem ver depois. E agradecer muito, muito a Riviane, desculpa, eu falei para semana que vem, né? Obrigada, Riviane. É dia 8. O Tiago é dia 8. O Tiago inverteu com a Fernanda naquela ordem que a gente tinha divulgado no início. Então, vai ser o Tiago dia 8 de outubro e a Fernanda dia 22 de outubro, tá? Obrigada, Riviane. Então, é dia 8, não é semana que vem, é daqui a 15 dias. E no mais, agradecer todo mundo, agradecer muito a Évila, dizer que gostei muito da exposição, né? E da pesquisadora que você se tornou, né? Então, tem chão aí ainda para a gente caminhar. Agradecer a coordenação do Augusto e todos que compareceram aqui hoje. Um grande beijo e quem puder entrar na outra reunião, vai ser muito bom. Tá? Tchau, gente. Tchau, vamos lá para outra reunião.